Fala pessoal, vamos ver aqui, adicionar os convidados. Ih, Ricardo, vamos ver se ele vai estar on agora. Tá online. Mandei. Fala Mel de Pietro, Fala. tá dando de me ouvir aí direitinho? Tá, peraí, deixa eu arrumar aqui o negócio. E pra você tá de boa? Tá ouvindo direitinho. Eu tinha esquecido de pôr meu celular para carregar, qualquer coisa eu coloco o microfone. Peraí. Eu também, o meu tá na metade. Vamos ver se aparece pro Ricardo aqui. Acho que ele entrou aí, né? Deu de ver ele. Mandei a solicitação pra ele, vamos ver. Gente, será que eu vou colocar um filtro aqui na minha cara? Que eu tô com a cara acabada. Tá muito escuro? Não, tá de boa. Ó, Pera, deixa eu vamos ver. aqui. Eu não tô conseguindo aceitar o Ricardo Nunca aqui. fiz assim com 3 pessoas. Hã? Nunca fiz assim. Fala, Boa Boa noite, Ricardo. gente. noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo Ih, bom. mano. Então, vamos começar aqui nos apresentando, falando o que que vocês fazem da vida e já aproveita e vende o produto de vocês aí logo no início, fala quais serviços vocês estão prestando e online ou pessoal, para a gente falar isso no começo e no final, porque tem gente que assiste só do começo e tem gente que assiste só no final. Então vamos aproveitar o gancho dessas duas partes, começando pela Mel. Bom, meu nome é Mel de Pietro, sou aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. Será que vai ter gente de Mineiros aí também? Vai sim. Com certeza. Sou personal, tô me formando agora já esse ano, já atuo na área, tanto com aula particular como consultoria online também. Promovo saúde e de brinde autoestima para as pessoas, principalmente mulherada, é meu foco. É isso aí. E o Ricardo? Boa noite, gente. Meu nome é Ricardo, sou psicólogo aqui na cidade de Mineiros. Eu atendo de forma presencial e de forma também online. E tenho 26 anos e estou aqui hoje para falar sobre a importância da atividade física, né? Que a gente vai falar aqui, né? Aqui tem dois personagens e um psicólogo, então tudo a ver. A importância da E atividade física para o tratamento de transtornos mentais, né? Isso aí. Eu sou o Vitor da Silva, sou personal trainer aqui atualmente morando em Rondonópolis. Eu vim já de volto. Mineiros, Goiás, conheci o Ricardo lá e já fiz tratamento com ele, né, na psicoterapia, né, Ricardo? Foi bacana. Sim. E agora estou aqui em Rondonópolis fazendo sucesso aqui. E Amém. também Que atendo bom. online e presencial aqui. E estamos aí, né, inovando diariamente. Eu fiz algumas anotações para a gente começar essa live. Primeiro, o nosso tema aqui para começar é doenças da alma, né? E atividade física. Tem muita gente que não entende o que, que são as doenças da alma. O que você tem para nos falar para nós aí, Ricardo, sobre as doenças da alma? Doenças da alma seria essa palavra doença, ela não é tão usada, né? Ela é mais usada a questão do termo transtorno. Isso. As doenças da alma são as doenças psicoemocionais, né? Os transtornos psicoemocionais, que acometem o emocional da pessoa e o psicológico, que podem causar limitações, né? Alterações na vida, sofrimento para a pessoa. Complicações tanto na vida pessoal como na vida profissional, né? Nos relacionamentos. Sim, em todas as áreas da vida da pessoa, né? Aham. Inclusive limitação da pessoa procurar fazer uma atividade física.
E eu sei, Mel, o que você tem para falar aí de início? Vou complementar o que ele disse em questão de procurar atividade física, porque eu já tive depressão, né? O Vitor sabe da minha história. E antes de ter, foi em 2018, eu já treinava, já fazia, já conhecia musculação lá no sul. Então, quando tive depressão, eu larguei da atividade física, né? Porque a depressão, acho que ela causa isso, né? Esse lado antissocial, das pessoas não interagirem, de ficar só em casa e tudo. Então, isso que ele falou de realmente de não procurar é muito real. Então, no meu caso, eu que já fazia, deixei de praticar atividade física quando tive depressão. Teve uma coisa que eu estava pesquisando também. Tem muita gente que ele liga muito pro corpo, né? Esquece de cuidar da mente, que também pode vir a gerar algumas complicações. Quando vem algum problema emocional, eles tentam deixar isso de lado e focam mais só no corpo, na estética. E se a gente focar demais no corpo e na estética, a gente acaba se frustrando também. Você deve ter bastante aluna, né, Mel, que quando não vê o resultado acontecendo de imediato, principalmente as pessoas imediatistas, começa a desenvolver algum tipo de ansiedade E e comparação também, né? Pessoas desse é, jeito, elas se comparam demais. Ah, eu quero ter aquele padrão de corpo, às vezes nem é do biotipo dela, mas ela é tão focada naquilo que ela acha que ela tem que ficar daquele jeito. E aí, como você falou, vem a frustração. você já se deparou com alguém assim, ou Ricardo, que fica se comparando Com demais? certeza. E a dificuldade da pessoa é saber, né, ter a consciência de que ela não é só aquilo, né? Ela é corpo, mente e espírito, né? Tem até a parte espiritual, E também tem né? gente que Que se preocupa que questões da mente, inteligência, buscar conhecimento, tudo mais. E esquece de cuidar do corpo também. Tem uma pessoa que foca demais no corpo e não cuida da mente. E tem a pessoa que se preocupa demais com a mente. Questões de desenvolvimento mental, inteligência, carreira, essas coisas. E não busca uma atividade física como parte, como aquilo poderia ser um complemento do, do desenvolvimento pessoal da pessoa, do indivíduo. e o exercício físico, eu até fiz uma anotação aqui também, não foi só você que fez, não, Vitor. Não, O foi a exercício Mel físico, também ele é fez, eu sei. como. Oi? A Mel também fez. O exercício físico, ele tem uma analogia que eu achei bem interessante. Ele é como um antidepressivo, porque quando a pessoa começa, né, a Mel deve saber bem, que ela já tomou um antidepressivo. No começo, é muito você ter o ruim para depois ter o bom, né? Porque tem a fase muito ruim que potencializa ali a ansiedade, aquele sentimento ruim, né, de tristeza, para depois ter um efeito positivo a longo prazo. Então, assim, quando a gente entra na academia, a gente tem aquela dificuldade, porque a gente tem que enfrentar, sair da zona de conforto que o nosso corpo tá, né, e a nossa mente também, porque não está acostumado com aquele punk, aquela coisa pesada ali, machucando ele, né, que é a musculação, no caso, que nós três aqui eu sei que nós somos praticantes. Assim como qualquer outra atividade física, né, ela vai gerar um desconforto ali no músculo, né? Vai machucar o músculo. Então, a primeiro momento, a pessoa vai ter essa dificuldade, porque vai ser doloroso, vai ser ruim, para depois ser bom. Ô, Mel, você falou dos medicamentos, você já tinha tomado, né, ô Mel, os medicamentos antidepressivos. Tomei um ano praticamente. E o Ricardo sabe mais ou menos quais substâncias tem nesses medicamentos? São medicamentos que eles induzem, né, a liberação de hormônios, né? Às vezes Uhum, tem hormônios sintéticos e medicamentos psicofármacos que chamam, né? uhum, uhum. Que é os medicamentos mais voltados para essa liberação neuroquímica aí que vai agir No na nosso parte sistema neuroquímica e na parte neural. emocional. Aham. E com relação a esses hormônios,
esses medicamentos, o intuito deles é promover um bem-estar para a pessoa. É promover liberação de hormônios que não estão sendo produzidos no sistema nervoso da pessoa, né? Ela tem uma Isso. deficiência. E aí, por isso que eu acho, tipo assim, eu não vi nenhum tratamento ainda, principalmente quando fala de tratamento que envolve o nosso sistema nervoso, né? Que não envolva a atividade física como uma forma de tratamento. Porque a Complementar, atividade né? física vai potencializar a ação daquele medicamento. Vai potencializar tanto que vai chegar um ponto que ela não vai precisar mais do medicamento. Ou seja, eu vejo isso mais como uma forma até de você melhorar a sua qualidade de vida, né? E também evitar que você coloque essas substâncias dentro do seu corpo de forma manipulada, né? Aí você começa a produzir esses hormônios com atividade física. Tanto é que, É. E não ficar dependente, né? isso, a atividade física ela faz com que o seu corpo produza aquela substância que você está consumindo, está É. tendo que É consumir. que basicamente os hormônios e neurotransmissores do medicamento, serotonina, endorfina, né? É o que é liberado enquanto a gente faz atividade física também. Então, por isso que na maioria das vezes a gente tá, às vezes, com aquela preguiça, aquele desânimo e vai treinar, e, tipo assim, na metade do treino, você termina o treino, você já tá com outro humor, outro ânimo, porque de fato, outro ânimo, né? Porque de fato são liberados esses neurotransmissores e esses hormônios, né? Principalmente endorfina, que é muito ligado àquela sensação de prazer, né? Esse é o mais conhecido, né? Tem até meme que fala sobre endorfina, tudo, e Endorfinado. realmente é É, endorfinado. E finalizou. assim, pessoas que têm depressão, têm problemas com insônia, então também tem o lado da melatonina, que é liberado, que é que regula o sono, né? Então por isso que é muito comparado a atividade física com antidepressivos. Claro que existem graus também da depressão. E assim, a pessoa, quando ela faz um tratamento com um psicólogo junto com uma atividade física, pelo menos todos os casos que eu conheço e de psicólogos que eu já conversei, pessoas que treinam, elas têm alta, elas correspondem melhor ao tratamento do que pessoas que não treinam, demoram muito mais tempo. Um fato interessante sobre a endorfina, o mel, é que ela ajuda na redução das dores, né? Uhum. Por conta ela reduz a dor e causa prazer no pós-treino. Uhum. Então acaba que a dor se sobrepõe, ou o prazer se sobrepõe à dor. Uhum. Isso Então por isso que a também, pessoa continua a praticar, porque se a dor fosse maior, né, a gente não praticava atividade física. eu lembrei, eu tive uma aluna com fibromialgia, e aí treinamento para ela, que o corpo dela respondia bem, ela tinha que associar muito bem o treinamento aeróbico com o treinamento de força, justamente pelo limiar de dor. O que ela poderia, tipo, no treinamento de força, ela estava fazendo o seu corpo suportar mais a dor. E com a atividade aeróbica, fazer o sistema circulatório dela acelerar, né? Ficar mais ágil, ficar mais rápido. Isso fazer com que as substâncias do corpo dela girassem, ficasse um ciclo ali mais acelerado. E o treinamento de força, ela conseguia suportar mais a dor. E tem a questão da sensação de prazer, que era o pós-treino, que era as coisas iam equilibrando lá. Isso que é muito interessante. Também que a fibromialgia é um caso meio complicado, né? De se entender da origem, essas coisas, tratamento. E sem falar em questão hormonal e tudo, até em questão assim, a pessoa ela se sentir vitoriosa, né, por ela ter vencido aquele treino. Por exemplo, eu parei de treinar, eu fiquei em 2018, vou conseguir voltar a treinar em agosto de 2019. Então foram um ano e meio ali lutando para eu conseguir voltar a treinar, sendo que eu era super regrada, eu amava musculação antes. Então, era uma luta você ir para academia, porque tem esse lado da socialização também, né? Você quer ficar trancado em casa. Então, a pessoa com depressão fazer atividade física, ela é muito bom para esse lado dela se socializar, ela tá junto com pessoas, né? Não só falando do treino em si, mas dela se relacionar com outras pessoas, fazer amizade. Ela ter vencido aquele treino, ela ter conseguido ir, dar uma sensação boa para ela de tipo assim, né? Tá valendo a pena. Inclusive, Mel, é interessante o tipo de atividade física.
né, que é mais recomendada aí para quem tem depressão, que seria uma atividade, igual você falou, a questão social, né? Que a Uhum, pessoa vai ter mais contato com mais pessoas. Por uhum. Esporte exemplo, o para hoje. CrossFit, o treinamento funcional, né? É, Que vai ter um contato mais direto ali com pessoas. é. Porque a musculação é uma atividade muito boa, sim, mas ela falta um pouco essa questão do social, Contato. porque é uma característica dela, né? Uhum, É uhum. mais solitude ali, é você concentrado. Você e você. É. E tem uma, eu não sei, não sei de onde eu vi essa pesquisa, mas tem muita gente que fala sobre isso. Durante uma caminhada ou uma corrida, a pessoa não tem pensamentos depressivos. Já ouvi isso? Não, como que você vai pensar em alguma coisa, por exemplo, no supino? 60 quilos em cima de você ali. Ah, eu vou pensar no meu passado aqui, meu passado, minha ex. Vou pensando na minha ex Vai no aqui. pescoço, a barra vai no pescoço. Já cai ali, Na já pescoço era. na hora. Cai no pescoço. Não tem ansiedade, não tem depressão, não tem nada nessa hora. É um É, nessa hora. descanso, né, para nossa mente. E Tem o treino, esse ele te estado de fuga torna ali. mentalmente mais forte, né? Não é só em É. questão de resultado no teu corpo e questão de saúde, é questão de mente também. Até porque a gente sabe que a gente quase nunca tá motivado. Essa história de ir motivado, tudo não existe. Então, ou você vai pela disciplina, ou você vai pelo ódio mesmo, ou porque alguma coisa. Mas você mentalmente, você ir treinar naquele dia que você não tá legal, que você não quer treinar, você vencer esse não querer ir vai te tornando mentalmente mais forte. Então, a atividade física, ela, cara, eu acho que não tem um ponto negativo para isso. Teve um. Só se não tiver acompanhamento. Aí é Eu negativo. tava vendo hoje, né? Dizem que. Aí você me confirma aí, Ricardo. As mulheres, tipo, estimativa, né? Tem mais casos de questões de doenças mentais, transtornos mentais, né? Atinge muito mais as mulheres do que os homens, segundo as pesquisas. Isso aí é verdade? Sim, Aí eu tenho tem outra observação. pesquisas. Um outro ponto de vista, baseado nisso. Eu vejo como uma, tipo, isso é uma opinião pessoal minha, né? Principalmente por conta de criação. Os homens têm menos casos porque eles buscam menos ajuda. Aí eu penso assim, isso entra na estimativa porque as mulheres, elas têm iniciativa melhor de buscar ajuda. Aí o homem tem aquele lado mais rústico de que se ele for, ele não, ele vai ter que deixar de fazer outra coisa. Ele vê esses problemas mentais como um problema mínimo comparado com os outros que ele tem na vida dele. Aí isso também faz com que ele não busque ajuda profissional. Talvez seja por isso Ou também. ele. Por isso também, é um dos aspectos. Só que o homem, para ele buscar ajuda, para o Ele homem vai ainda gastar mais. tempo, Tem sabe? algumas mulheres. Tem algumas mulheres que também têm isso, mas praticamente quase todos os homens têm isso. Buscar ajuda é sinal de fraqueza. Eu não dei conta sozinho. Isso. Aí, Eu não sou baseado homem o nisso, como. suficiente para resolver os meus BO, sabe? Aí a Então Mel tem vai me um. entender. Tem muitos alunos que usam aquele momento do treino com o personal que o aluno Pode usa aquele desabafar. tempo muito para desabafar com a gente, né? A gente é mais psicólogo também. Sim, Com a gente tem, certeza. tem que ter esse lado meio de acolhedor ali do aluno. Aí eu Sim, queria total. entender uma ajuda para nós, profissionais que têm esse contato direto com o aluno, principalmente do psicólogo nos ajudar, né, como personal trainer, como influenciar, como ajudar o aluno a procurar uma ajuda profissional especializada, né, que é o psicólogo. Porque muitos alunos Deixa, usam eu aquele vou. momento ali para desabafar. Aham. Eu posso falar sobre isso depois, só complementar o que a gente estava falando antes. Sim, sim. Você falou sobre a questão de a maioria ser mulher e a minoria ser Aham. homem. Um exemplo agora dessa questão aí do caso do Johnny Depp, violência doméstica. Foi comprovado que ele que sofria da violência doméstica e tal. Momento nenhum, assim, antes de ir para o julgamento, ele falou que ele sofria violência. Ele admitiu que ele era violentado, né? Então, e muitas das vezes o homem ele vai ter essa dificuldade de
de reconhecer, e até mesmo a sociedade limita essa opção dele. Muitas vezes ele não tem essa opção. Né? Um homem que sofre violência doméstica, por exemplo, nesse caso, se ele falar para a família dele ou para um amigo dele vai rir da cara dele, a família dele vai mandar ele tomar vergonha na cara, a polícia na delegacia vai falar, não, vai para casa, você não vai virar nada não. É igual ela Então o mesma homem não falou tem nos essa áudios, autorização. igual ela Oi? mesma falou nos áudios para ele que da onde que um homem de tantos metros de altura vai, né, falar que sofreu violência doméstica, logo por mim, Sim, claro 60 que a grande maioria que sofre violência doméstica é a mulher, né, claro. Mas assim, existem homens que também passam por isso, só que eles não são autorizados nem por si mesmo, nem pela sociedade, de procurar uma ajuda, de procurar sair daquele relacionamento abusivo que está adoecendo ele psicologicamente, né, e fisicamente também. Porque às vezes a mulher não deixa o cara ir para academia fazer atividade física porque tem outras mulheres lá, ciúme obsessivo. Ô Mel, você já teve aluna que o marido não deixou ir para academia? Você já viu esse tipo de Não, situação? não, não me recordo. Não tenho, nunca tive, não. Ainda bem, graças a Ainda Deus. bem. Agora vamos voltar Porque para. é, é até por conta da minha história, talvez ele não saiba, mas a minha depressão veio devido a uma violência doméstica, né? É. Então, eu acho que não sei se chegariam assim até mim, né? Mas, claro, tem homens que são super ciumentos. Esses dias eu tava passando uma elevação Y no banco, onde a mulher ela fica meio que deitada, assim, né, Uhum. Vitor? O marido dela deu uma olhada. Aí eu falei assim: será que ele não gostou muito da sua posição? Dela, não sei, mas acabou que não virou nada. Mas não me aconteceu, assim, de eu ter aluna nesse caso, não. Graças a Deus. Eu não sei como. Talvez eu acho que eu nem iria dar aula se eu tivesse uma aluna onde o marido é ciumento nesse nível de possessivo, porque talvez não faria bem pra mim saber da realidade dela, sabe? Vendo que ela não estaria num relacionamento desse, sendo que eu já passei por isso. Então, talvez eu não daria aula para uma aluna assim. Não sei. Você ia falando, Ricardo? Não só voltando à questão que você tinha falado, né, Aham. como orientar os alunos a buscar ajuda. É. Então, vocês já fazem esse papel assim preliminar, né, de ser terapeutas, praticamente. Não de ser terapeutas, mas de proporcionar um ambiente, né, uma escuta ali Uma terapêutica. empatia. Isso, uma empatia e uma escuta ali real, né, e aberta ali. Que Sem existe julgamento. um vínculo entre vocês e os alunos de vocês, né? Então, acho que não tem muito segredo, assim, a partir de quando é feito esse vínculo, que é fundamental, inclusive para começar a terapia e para se continuar, sem um vínculo não tem como, que é uma construção de uma relação, né? Então, a partir do momento que vocês fazem esse vínculo, acredito que é o momento certo, assim, de falar, ó, eu vi aqui que você, depois de um tempo que você conversou com o seu aluno, né? Eu vi aqui que você, né, que você está evoluindo bastante nos seus treinos, né? Tá bem bacana. Só que tem uma coisa que está te limitando, né? E que você poderia evoluir bem mais, né? E ter uma vida mais equilibrada, que seria essa parte psicológica sua, emocional, né? Eu não vou te falar o que é, né? Mas às vezes a pessoa não gosta que fale, né? Ou às vezes, por exemplo, se é um relacionamento abusivo, a pessoa às vezes não vai aceitar que você fale sobre aquilo diretamente para ela, né? Então falar, ó, eu vejo que pelo que você me conta, tem algumas questões suas que você não conseguiu resolver ainda, né? Então falar meio que comendo pelas beiradas. Porque eu já vi, né, inclusive uma colega minha que me contou que ela era, nossa, ela falou assim para mim, nossa, eu sou muito terapeuta dos meus alunos, uma personal, Uhum. aqui de Mineiros. Só que às vezes eu falo demais, né? Então, é nesse sentido, o personal, ele tem que ter, né, esse time, né, eu falo,
Só que eu não posso falar demais, né? Eu não posso colocar tanto na cara, assim. Às vezes nem um psicólogo pode fazer isso, porque senão o paciente, ó, vaza. Só vai a primeira sessão, não vai nunca mais. Ou vai a segunda, a terceira só e tchau. Então, Igual você falou, né? Criar um relacionamento ali. isso. Eu, Né? E criar um relacionamento e ter o time e saber falar, né? Não No momento ser certo. tão, assim, tão sincero. Uhum. eu Comer pelas acho, beiradas e indicar, né? eu tenho um pensamento de que todo mundo deveria fazer terapia. Não digo a vida inteira, mas pelo menos algum momento da vida tem que fazer terapia. Não tem que esperar ou tá triste ou ter algum problema para fazer. Porque eu penso que a maioria das nossas atitudes quando adultos são reflexos da nossa infância. Então, às vezes, muito trauma, muitas coisas a gente tem, muitos medos, muitas inseguranças. Quando adulta, a gente tem, devido a coisas da nossa infância que a gente nem faz ideia, a gente nem sabe. Então, tudo é muito reflexo. Para mim, eu acho, eu tenho muito essa visão de que muito de quem nós somos adultos vem lá da nossa infância. Então, assim, todo mundo deveria fazer terapia. Por mais que a pessoa pense que ela é super sã, vai ter uma coisinha ali que ela vai precisar desabafar, vai precisar conversar, às vezes ela nem sabe, ou às vezes até ela achar que ela tá bem demais também já é não é um indicativo de que ela não está tão bem assim. Então, para mim, todo mundo, para se socializar, deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Isso é fato. E você falou sobre a questão do timing. A pessoa que tem alguma crise, geralmente ela está mais sensível e mais fechada e ela consegue perceber bastante julgamento, até julgamento onde não tem. É uma observação, né? Que às vezes. Resistência, né? E tem gente que fala, eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo. Mas tem que saber ter essa visão de empatia, né? De se colocar no lugar do outro e tentar se imaginar naquela situação, que é algo difícil, né? Não tem como a gente. Só quem passa por aquilo sabe o que está passando. E às vezes nem se eu mesmo passasse pelaquela situação, eu não responderia da mesma forma, porque a minha experiência de vida é completamente diferente. Cada pessoa é uma pessoa, né? A Cada gente tem que pessoa é uma prestar muita pessoa. atenção no que a gente fala, porque às vezes a gente acha que a gente está ajudando uma pessoa e quando vai ver a gente está só afundando mais ela ainda, né? Então é bem complicado, assim. Você tem que saber ser um pouco indireto, mas querendo ajudar, né? Não ser tão direto, assim, porque senão acaba prejudicando a sua relação, né? Porque Eu a tenho, verdade vai ser muita verdade, né? Você não pode liberar tanta verdade assim, porque senão a pessoa não consegue suportar Nem todo mundo também está preparado, né? tem a questão do isso. momento certo. Isso é para qualquer pessoa, qualquer situação, né? Eu tenho aluna que é muito estressada e às vezes tem momento, tem aula que eu não falo nenhum A, desde a hora que começa a aula e até a hora que termina. E quando termina é só aquele toque na mão, nem fala tchau. Só das costas, a aluna das costas. E já aconteceu. Hoje eu lido melhor com isso. No início eu achava muito estranho. Mas é o estilo da pessoa. Eu, tipo assim, eu tento não absorver aquela energia, porque eu acredito nisso, que a gente absorve a energia da pessoa, absorve a energia do ambiente. A gente é afetado muito pelo meio. E dependendo com que tipo de pessoa você estiver perto de você, você absorve aquele temperamento da pessoa. E se for um temperamento que eu considero ruim, isso não seria bom para mim, porque eu poderia ser afetado e poderia prejudicar a minha próxima aula. Aí hoje eu tento filtrar mais isso, ficar calado é melhor. Eu dou a aula que eu planejei e foi dessa forma. Fiquei caladinho, só falava se a pessoa falava alguma coisa, observava o exercício, aí eu mostrava a postura, melhora a postura, tá boa, a pessoa já treina bem, só que é desse jeito. Eu ainda não, às vezes eu não sei como lidar com a situação, mas aos poucos eu vou aprendendo. Aí a gente aprende observando e hoje eu tento me colocar na situação, eu sei que não é a mesma coisa, mas eu tento imaginar, nossa, será que a pessoa passou por isso? A pessoa já tem vários problemas na vida, desde a infância até o momento atual, já carrega bastante problemas e problemas familiares.
e a pessoa já é fechada, não fala muito, então é melhor eu ficar calado e só fazer o serviço que a pessoa me pagou. A gente não tá bem o tempo inteiro, né? Não tem É, como. Tá bem o tempo inteiro. Então, tipo assim, eu acho que é respeitar o espaço ali. Às vezes eu também, às vezes, lógico que nós, como professores, a gente tem que estar melhor, porque a gente tem que incentivar a pessoa a treinar. Então, às vezes ela vai chegar triste, às vezes ela vai chegar, e mesmo que nós não estamos animados, a gente vai ter que se esforçar para incentivar a pessoa, né? Porque imagina você chegar lá todo triste, capenga, e aí é o aluno que vai fazer o papel ali contrário, né? Ter que animar o aham, professor também não dá certo. Mas quando a gente vê que a pessoa não tá legal, tem que respeitar o espaço. Eu acho que isso é pra tudo, assim, né? Tipo, igual eu falo no meu caso, eu sou uma pessoa, você sabe. Eu falo bastante besteira, eu sou uhum, bastante brincalhona. Então, tipo assim, hoje eu tô num dia, eu não queria conversar muito hoje, né? Tipo, ali, quando nós estava dando aula, quando eu estava treinando. Aí chega, o que foi que você não tá falando besteira? O que foi que você não tá rindo? O que tá acontecendo? E as pessoas vão ficando em cima, porque tá acostumada a ver o tempo inteiro brincando. Então, tipo assim, calma, gente, nem todo mundo tá feliz o tempo inteiro e também não é porque a pessoa tá dando risada que ela tá feliz. Então vamos ser mais maleáveis assim com as pessoas, entender. Vamos focar no. Agora focar nos transtornos mentais. aham, fala aí. Bora. Transtornos mentais em relação à atividade física, né? Quando se trata aí da questão da ansiedade, TDAH, né, para quem não sabe é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para quem está na live e não sabe, e da depressão, né, esses três, existem aí estudos que apontam mais para um benefício maior na atividade aeróbica, né, porque tem uma maior liberação, né, de hormônios, que é o que a Mel tinha falado, né, que o Vitor também já tinha falado Entra na questão do anteriormente, lobo pré-frontal também, né? Questão de concentração. concentração. É, porque o Eu TDAH tem acredito que dificuldade sim de manter o também. foco, né? Em uma atividade. Isso, mas é mais essa questão de liberação de neurotransmissores, né? Aham. De hormônios. Neurotransmissores, de hormônios. Então, assim, por exemplo, corridas, caminhadas, né, são exemplos de exercícios que são aí bem recomendados, né? Como aqueles que a gente tinha falado do CrossFit, né, que é mais aeróbico, mas o treinamento funcional também. Para quem é idoso, né, uma dança de salão também, que é bem ali aeróbico. E existe também o tipo de atividade que é a atividade resistida, né, que esses termos aí eu tive que dar uma pesquisada, que eu não sou Uhum. da área igual o Vitor, né, e a Mel, assim, que é um exemplo é o drop set, né, que é o exercício de levantamento de peso até a falha ou próximo da falha. E que envolve aí também a musculação, que vai ajudar a pessoa a aumentar essa tolerância dela ao estresse, aumentar a concentração e a produção, né, de neurônios, que ela vai ter uma maior performance, que hoje que é muito buscado, né? Então Uhum. esse não é tão assim benéfico para quem tem esses três tipos de transtorno, né, a ansiedade, TDAH e a depressão, porque o aeróbico é mais, assim, ele tem mais benefícios. Você falou do treinamento competitivo também, que pode piorar, né, a situação. Porque o lado competitivo já entra muito em estresse, preocupação com o É, resultado, treinar sempre no limite, e aí isso pode piorar o caso. Tanto é que tem muitos atletas que, quando finalizam durante o processo de treinamento, de preparação, e acabam desenvolvendo algum transtorno, como é transtorno que fala, né? sim, Aí acaba desenvolvendo. Tem muita gente que associa muito a atividade física ao tratamento ou ao bem-estar e acaba querendo virar um atleta. E aí acaba desenvolvendo um problema psicológico. Você já viu deixa eu isso? só. Eu já vi muitos casos, assim, mas é na internet, assim, eu nunca cheguei a atender, não. Mas deixa eu só definir o que que é transtorno, né? Porque a gente fala transtorno aqui, acha que todo mundo que está assistindo entende, né? Uhum. Transtorno é uma alteração
da mente da pessoa, alteração até muitas das vezes causada por um trauma, né, fisiológico mesmo, onde a pessoa talvez tem sequelas, né, cerebrais, bateu a cabeça, um acidente, ou alterações são quando a mente está disfuncional, né, então tá desregulada, tá fora, tá alterado, né, então isso acaba causando, né, sofrimento e uma desregulação do funcionamento da pessoa, tanto interno quanto externo. Então isso, basicamente, isso é um transtorno. E dentro disso entra aí, né, mais um dos transtornos, é o transtorno do pânico, né, que a pessoa tem aquela crise de pânico, aquela falta de ar, aquela sensação de perseguição, né, aquele desespero, né, crise de ansiedade. Eu achei também um estudo muito interessante que o cara, ele falava assim, o autor, que a atividade física moderada para esse tipo de transtorno, que é o transtorno do pânico, a pessoa vai... Essa pessoa, ela tem, com o transtorno do pânico, ela tem um medo da taquicardia, que é um dos sintomas do transtorno. O coração acelerar e parece que vai sair pela boca e ela vai morrer, né? Então, ela tem medo de que isso aconteça. Então, por isso que muitas das vezes ela evita a atividade física, porque a atividade física ela vai induzir a frequência cardíaca a subir, a aumentar. O coração vai bater acelerado. Então, ela associa, né, que vai acontecer um ataque cardíaco e ela vai morrer. Isso já entra diretamente, das pessoas duvidam que nosso estado mental afeta a nossa condição física, né? Tanto é Sim, que aí já está comprovando que a nossa mentalidade, nosso comportamento mental altera a fisiologia do nosso corpo. Que é o pensamento do sim, coração aí, acelerado, faz com que o coração acelera mais ainda, que é a questão da ansiedade. Eu já tive uma crise de ansiedade uma vez, eu estava com um relógio e eu percebi que eu comecei a acelerar, fui medir minha frequência cardíaca, eu sentado, estava chegando a 120 BPM. Eu fiquei assustado. Aí nesse momento, eu não me lembro, eu acho que eu fui começar a fazer exercício aeróbico para tentar meio que associar o meu comportamento com a minha fisiologia. Foi quando diminuiu a questão da ansiedade e aí a minha frequência foi por conta do meu comportamento. Aí quando eu finalizei meu comportamento, quando eu parei de descer e subir a escada, no meu momento de descanso, a minha frequência diminuiu. Aí foi quando aí eu sempre lembro do conhecimento libertador, quando você entende o que que é o que que é a ansiedade, o que que é qualquer tipo de transtorno, né? O que que é a depressão e formas de tratamento, forma de você se melhorar, você melhora a sua qualidade de vida. É igual uma vez eu fui um psicólogo, depois fui um psiquiatra e eu fui diagnosticado com TDAH, que eu estava com um problema de concentração e tudo mais. Eu vi uma situação severa que me fez buscar ajuda, foi quando eu estava numa reunião de trabalho e a pessoa tava falando lá, eu foquei em algum ponto fixo. Eu acho que foi no cadarço de um tênis de um funcionário também. Só que aí eu entrei tipo num momento de transe. Foquei ali, aí começaram a me chamar, né? Começaram a me chamar, Vitor, 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 Vitor. Até que me balançaram. Aí eu lembrei onde é que eu tava. Falei, nossa, eu falei, o que que aconteceu comigo? Foi quando eu fui buscar ajuda, né? Já aconteceu também em conversas, eu tava conversando ali com um amigo, pessoalmente ali, aí eu de repente focava num ponto fixo. Aí a pessoa conversando, até que a pessoa me balançou. Vitor, você tá bem? Né? Tipo isso. Aí eu fui buscar ajuda. Aí foi quando eu fui diagnosticado, né? Aí eu entendi o que eram meus problemas. Aí comecei a fazer agenda, comecei a fazer para evitar o medicamento. Aí eu fazia agenda. Até hoje eu uso agenda. Depois que eu descobri desse meu problema de concentração, aí eu comecei a fazer agenda aí tudo que eu lembro, não, tudo que passa para mim fazer, tudo que passa pelo meu dia a dia, sempre coloco na minha agenda. Aí eu tirei um dia da semana para mim revisar a agenda da semana inteira e qualquer alteração do dia a dia naquele mesmo momento, naquela mesma hora, eu já abro a agenda e atualizo ali. Que nem uma aluna ontem falou que perguntou se poderia trocar de horário. Ela falou.
E aí, na mesma hora eu fui. Aí no outro dia, eu não lembrei, né? Foi quando o celular notifica, ó. Aí o celular sempre notifica 1 hora antes e meia hora antes. Se o celular não notificasse, eu nem ia lá na academia para dar aula para aluno. E aí eu falo, por isso que é bom a gente consumir esse tipo de conteúdo, de saúde mental, saúde física, que a gente entende dos problemas, entende como buscar ajuda. Porque se a gente não entende e a gente não busca ajuda, o problema só vai piorando e só vai piorando a Bom, sua qualidade de vida. é. Um artigo, eu estava lendo um artigo, que teve um estudo lá em Salvador, achei bem interessante, que colocou, eles pesquisaram o trabalho do educador físico no CAPS, lá em Salvador, que é o Centro de Assistência Psicossocial, né? Uhum. No CAPS, existem pessoas com transtornos de nível médio e grave. Então, são transtornos, assim, mais sérios, assim, os mais sérios que existem, né? E eles analisaram a atividade do educador físico no CAPS e no ano de 2020, e o que eles verificaram, né? Que o educador físico ele era fundamental ali na equipe multidisciplinar, né? Um estudo bem recente. Por quê? Porque a atividade do educador físico, ela saía daquele padrão, né? Do cara com jaleco branco que tem o saber, né? Ou é o psiquiatra ou é o psicólogo, né? Do Uhum. CAPS. Então, o educador físico, ele vai totalmente contra isso. É um momento ali de lazer, de socialização, E eu que fiz estágio no CAPS, e aí a aula com o educador físico era mais, que gerava mais alegria pro pessoal. Então você tinha um é impacto um momento, importante ali. e é um momento, né? Assim como também fala no estudo, que quem tem um transtorno, mesmo quem tem um transtorno, se sente saudável. Porque a pessoa está praticando uma atividade física, ela está se socializando, está fazendo amizades, está se sentindo útil, está se sentindo com propósito de cuidar da saúde dela e de contribuir para quem está ao redor dela, para motivar a pessoa também a cuidar. Então, são várias variáveis aí que acabam influenciando aí nesse se sentir saudável, mesmo tendo um transtorno médio e grave. Então, a gente vê a importância do educador físico no CAPS. E o fato de se sentir bem tem um impacto muito grande nas questões emocionais, né? Que foi o que você falou aí agora. Que o seu pensamento modifica a sua fisiologia. E aí impacta na qualidade do seu comportamento. E aí isso gira um ciclo, uma engrenagem, né? Uma coisa gira a outra. É, A nossa e mente ela é essa, bastante poderosa, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? E acho que a pessoa ela, se conhecer, se autoconhecer é muito importante, né? Saber identificar alguns gatilhos, alguns pensamentos, igual você, né? Tava lá acelerado, o teu batimento. Você foi lá fazer uma atividade física para o teu corpo se associar àquilo. Imagine se você entrasse naquela neura de que, meu Deus, eu vou infartar, nananana, e poderia, de repente, acontecer uma coisa pior porque você focou tanto naquilo, né? Então, assim, eu também, quando tinha crise de ansiedade, crises do pânico, eu já reverti. Até hoje, quando eu identifico alguma coisa ruim, eu tento reverter meu pensamento, porque eu acho que a nossa mente, ela tem, de fato, esse poder, né? De eliminar aquilo ou de potencializar. Então, é muito importante a gente se autoconhecer, se auto-perceber. Isso também eu fiz uma live com o meu amigo Diego. Você conhece o Diego, Ricardo? Diego Zói? Diego Zói, conheço É, mais aí. pois é, ele também tá nessa vibe de cuidar da mente, do corpo, né? E aí ele trabalha bastante lá na loja dele, lá na Mega Arte, né? Ele tem uma loja de cartuchos de impressora. E ele tinha um dia que estava trabalhando muito. E aí eu fiz a live com ele. E ele, eu primeiro mandei mensagem antes, né? Falei, e aí, vamos fazer a live? Eu tô caminhando agora, vai assim mesmo. Nós fizemos a live, ele estava no aeróbico dele e eu aqui em casa. E a live fluiu super bem, né? Eu perguntei por que que ele estava caminhando. Porque ele tinha trabalhado muito e ele estava começando a ter uma crise de ansiedade, né?
dentro da loja. Isso já era à noite. Ele parou tudo que ele estava fazendo e ele foi fazer a caminhada dele. Porque durante o aeróbico, principalmente a atividade aeróbica, o nosso corpo tem, principalmente quem tem problemas com ansiedade, né? Tende a melhorar a questão de tratamento, qualidade de vida e não dar algum, como é que fala? Que a pessoa tem uma crise, né? Não desenvolveu uma crise. Sintoma, né? Isso, desenvolveu o Ela sintoma. trata o sintoma, né? O exercício é basicamente isso, é uma droga natural. É uma Justamente droga com porque ele vários, conhecia, vários justamente porque ele hormônios. conhecia o aeróbico como uma forma de tratamento, né? Agora, e Não é que é uma. quem não É. conhece, quando chegar a crise, fica pensando, o que eu vou fazer, gente? Eu vou morrer. Aí já desenvolve a crise de pânico. E a atividade física ajudaria a prevenir, né, essa crise e até a minimizar, né, quando a pessoa está tendo um período onde ela está tendo essas crises, né, minimizar o quadro. Exatamente. Sobre depressão, também, que é um dos transtornos que a gente está falando, estava vendo também que teve um estudo da OMS, em 2020 também, que fala que até 2030 a depressão vai ser a segunda maior causa de outras doenças no mundo. Então, o nível assim que a depressão cresceu nos últimos 25 anos, né? É muito elevado, assim. Tem muita gente com um quadro depressivo, ansioso, né? E para você ver, tipo, essa questão de depressão, ela acaba desenvolvendo outras doenças que vêm a obesidade, né? Que vem compulsão alimentar. As pessoas respondem cada uma de uma forma, né? Aos sintomas. Depressão, já desenvolve alguma fobia, ou o transtorno Vício. alimentar, vício, que aí vem um tabagismo, ou vem o álcool. Isso tudo As vai gerando chamadas, complicações para a saúde física. chamadas comorbidades, né? É, Que foi meu caso, né? Dentro dessa questão de coisas que podem ajudar, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre coisas assim que podem ajudar a pessoa a começar e a manter a atividade física a longo prazo, que é o nosso objetivo aqui, né? Existe uma técnica que chama Mindfulness, né? Vocês devem conhecer, mindfulness, que é atenção plena. a Mindfulness, né? Mindfulness, é a atenção plena, que a pessoa ela pode usar essa técnica para prestar atenção nas sensações que ela tem, né, durante o exercício, focar ali 100% naquele momento, né? Principalmente se for o supino, tem que se focar mesmo, né? Que senão vai acontecer um acidente. Um agachamento. Um agachamento aí, igual Fechamento é bom daqueles que o demais. Vitor faz, sabe? Ai, ai. A Mel Então a também manja, pessoa, hein? com a meu manja, eu tô no E aí dá processo aula, aí, hein? evoluindo. Então a pessoa ela vai desenvolver uma maior concentração e uma consciência corporal, né, com o mindfulness. Porque ela vai estar Já ouviu 100% ali, falar, ela Mel? vai estar focada. Já Meu, ouviu falar, Mel, do mindfulness? Já. Já. Acho que há um tempo atrás eu Eu até acho comentei bacana. alguma coisa sobre conexão mente-corpo, tudo, enfim. Aham. É igual eu falo muito para minhas alunas, assim, musculação, atividade, musculação, né? Porque é a área que eu trabalho, eu falo, não é só você chegar e levantar um monte de peso, não, vai muito além disso. Primeiro, tudo começa na sua mente. Primeiro é sua mente, você vai fazer o exercício na tua cabeça, depois você vai fazer ele com o teu corpo. Eu bato muito nessa tecla com elas. E eu não sei se você já deparou com esse tipo de pessoa, Ricardo. Pessoa que é sedentária, né? E não gosta de fazer atividade física. Tem que usar como uma forma de tratamento, né? Mas não gosta. Como influenciar? Nós falou como influenciar a pessoa a buscar ajuda, né? Agora, como influenciar a pessoa que buscou ajuda mental a cuidar do corpo fisicamente. E bom, eu vi.
eu escutei uma solução para isso, né? É a pessoa ter pequenas atitudes. Por exemplo, vou colocar meu tênis. Eu não vou sair para caminhar, eu só vou colocar meu tênis. Ela coloca o tênis. Ah, eu já coloquei o tênis, eu vou ali na esquina e já volto. Mínimo, é tão mínimo que chega a ser bobo não fazer. Eu, É que eu eu acho que vejo. para a pessoa sedentária, o ir para a academia treinar é algo tão distante que se ela Uhum, começa assim de pouquinho em pouquinho, né, se uhum. torna menos difícil. Pequenas vitórias, né? É, Que vai chegar a uma vitória maior, assim, vai aumentando o nível de vitória, né? é exatamente isso, de grãozinho em grãozinho. E acaba, E aí acaba entra também a virando questão. hábito. Oi? Acaba virando hábito. É. E entra a questão social também, né? Porque quando você tem alguém te motivando, perguntar, né? Por exemplo, tem alguém que você conhece, um primo, algum amigo, que já pratica atividade física, né? Para você estar conversando com ele, para começar aí a praticar uma atividade física, porque é importante, né? Isso Eu acredito eu que vejo com muita isso, importância. Conversar muito com pessoas importante. que já estão nesse meio. Porque vai motivar ela, né, a permanecer, a começar e a permanecer. Então, eu, como psicólogo, acredito que dentro da ética de todo psicólogo ou psicóloga, a gente trabalha com uma questão assim que se difere totalmente do conselho. Conselho, quem dá é amigo, né? Uhum. O conselho, ele envolve muito da gente. Opinião. Eu te dou um conselho, então eu estou te dando uma coisa minha que pode servir para você. E não é isso que a terapia quer trazer. E a Ela quer gente não. trazer da pessoa, que a pessoa veja o que está dentro dela. E não eu que levar para a pessoa. Não é um leve trás, né? Uhum. Então, assim, é dessa forma, assim, que o psicólogo maneja. Ele maneja fazendo a pessoa enxergar aos poucos, né? Aquela questão que a gente estava falando no começo, né? Não trazer a verdade totalmente à tona de uma vez. Vai aos pouquinhos, vai comendo pelas beiradas, vai Deixa a pessoa mostrando, vai. diluir, né? Isso. Que Deixa a nem pessoa comida, assim, criar. às vezes engasga. É que nem você tá acostumado a comer uma comida fraquinha, Ah, aí vai lá numa Índia daquela lá e come, almoça lá um monte de comida daquela bem forte, com muito tempero. Você vai passar mal. passa mal. Seu organismo não está preparado. Eu É, vou nunca chegar. treinou e já chega pegando peso na Isso. academia, não vai voltar nunca mais, vai ficar tudo travado. É. Não respeita o E a processo. disciplina também, né? Não tem aquele hábito ainda, então a pessoa precisa ter a mentalidade que ela vai precisar desenvolver o hábito e a disciplina, né? E que vai ser difícil, E ter paciência, né? Porque não é de um né? dia para o outro, é muita coisa envolvida. Então, é se cobrar menos, entender que é um processo e tentar curtir o processo, né? Associar aquilo à saúde, não só mental como saúde física, né? Longevidade, porque depois o resto vem como consequência, em questão de resultados, principalmente de estética, vem como consequência quando você leva mais para esse lado de saúde mental, né, de saúde física, acho que Longevidade. torna menos pesado, né, longevidade. Eu falo muito, o que que você quer? Você quer ficar aqueles velhos que conseguem sair da cama de boa, né? Eu já falo para meus alunos, tem que pensar nisso, Quer não tem que conseguir tomar pensar um no banho sozinho? agora. Ah, é que eu quero uma coxa, uma bunda. Não, pensa você daqui 20, 30 anos, como é que você vai estar? Sabe, eu tenho uma aluna minha já de muito tempo que ela, ai, tô desanimada. Toda vez ela vem com o papo, tô desanimada. O que que eu tenho que tomar? É tudo voltado ao que eu tenho que tomar, não é o que eu tenho que melhorar na minha alimentação, que ela não come direito. Então, assim, é mais de 1 ano e meio brigando com ela. Eu falei, primeiro você tem que aprender o básico, que é se alimentar, para depois você pensar no que você tem que tomar. Falei, você tem 2 filhos. Falei, se imagina, você vai tomar uma coisa, você vai ter um resultado legal, você vai ficar top. Mas você vai ficar se entupindo. O mínimo que é se nutrir, que é uma alimentação, você não faz. Então, eu falei: se nesse momento você está preocupada com você, muda seu olhar e vê os seus filhos.
daqui 20, 30 anos você vai estar saudável para cuidar deles pensando dessa forma? Eu falei, então muda um pouco sua visão, né, de qualidade de vida, de saúde mesmo. Acho que longevidade é o que eu busco hoje, porque enquanto eu pensava só em corpo, era muito pesado. E hoje a atividade ela entrou como um remédio para mim, não só para saúde física, como mental também. Então, tipo, é muito mais leve treinar, fazer dieta. É muito mais prazeroso. Acho muito, Muito acho mais. muito importante. Acho muito importante, o Mel e Vitor, a gente falar sobre uma coisa assim que é essa separação que não existe do físico e do mental. A É gente está sempre falando aqui de bate- uma forma didática, né? Do físico e do bate-papo. mental. Mas não existe uma separação. É, Existe uma forma de entender cada coisa, mas as duas coisas elas estão, andam juntas. né, totalmente interligadas e não tem como separar as duas coisas. Quanto mais se fortalece uma, mais fortalece outra, né? É Então, isso. Uma influencia na outra, né? E sobre essa questão de ficar idoso, né, que é uma coisa que eu tenho estudado ultimamente, sobre a questão da terceira idade, eu estava vendo também sobre essa questão da endorfina, que a endorfina tem essa função de alívio da dor Uhum. e de proporcionar o prazer na atividade física, né, que a gente estava falando antes. O idoso, ele passa por um momento degenerativo, tanto do corpo quanto né, do cérebro dele ali. Então, o corpo dele às vezes dói, a coluna dói, o pé dói. Então, a atividade física ela vai ajudar o idoso também a diminuir essas dores, né? E desenvolver aí uma resistência a uma tolerância maior à dor. Também a questão de atividade de vida diária, né? Conseguir fazer as coisas sozinho, sem precisar de ajuda para tomar um Também banho, essas coisas. entra um Uso do bar. psicológico aí, né? Uhum. Confiança, né? Isso, Autoconfiança, confiança. Falar, não, autoestima. eu consigo fazer as coisas sozinho. autoestima. E também tem a questão de ser útil, né? Muitos idosos desenvolvem depressão porque tem aquela sensação de inutilidade, porque não tem um físico bacana, não consegue fazer nada, porque já tudo dói. E aí Olha desenvolve. aí a separação que não existe, Aham. que é o físico e o mental, né? Um influenciando o outro. O Sempre vai idoso ter. ilustra bem isso. Até para ficar É, ativo, né? Para tudo. Pois é, uhum. a live vai ser, ela vai agora ela trava aqui, porque tem um limite, né, no Instagram. Como é que a gente Ó, já pode deu. já Vamos encerrar. é, Eu tenho uma ideia. fala. Vamos encerrar falando sobre como que a pessoa pode se manter na atividade física e isso fazer bem tanto fisicamente quanto psicologicamente para ela. Como é uma coisa para ela tentar se manter naquilo. É Isso, isso? como ela, e sim, como ela pode se manter, formas dela se manter, né, e como que isso vai impactar na vida dela. Essa Posso começar? pode começar. Essa eu Para fiquei a gente encerrar, vai muito do que o Vitor tinha falado antes, né, um pouco daquela questão do pequenas recompensas, né, que você como é tinha que é? falado mais a questão de pequenas vitórias ali, né, eu vou colocar a roupa, pronto, coloquei. Não, eu vou ali na esquina, é pequenininho, mas eu consegui, sabe? Então, quando eu conseguir esse pequenininho, eu consigo uma pequena recompensa, né? Fracionar toda a etapa, né? Isso, fracionar, porque senão fica um gigante assim que você Que tá assusta. aqui e aquele gigante tá lá assim, nunca vou chegar naquele gigante, né? Então, vai fazendo as escadinhas até você alcançar um nível maior que você consegue. Então, seria assim, a pessoa consegue praticar uma atividade ali, eu consegui hoje 5 minutos, eu fiz 500 metros hoje de caminhada, que seja. Mas eu consegui e fiz até o final. E eu tenho comigo, eu como iniciante, né, eu me colocando agora no lugar de iniciante na atividade física, eu vou me dar uma recompensa depois que eu conseguir isso. Por exemplo, eu vou tomar aquele iogurte que eu tô querendo. Um pouquinho daquele iogurte ali. Só depois que eu fazer isso. Isso.
As Aí a pequenas pessoa vitórias. faz e tem a pequena recompensa. Eu Isso é faço top. isso. A refeição livre no final de semana. Eu vou me Agora é a minha. permitir essa refeição livre depois que eu concluir a semana certinho. É Protocolo. todo sábado à noite. Domingo eu já tô pensando do próximo sábado. Aí eu fico assim a É. semana inteirinha. Chega sábado. Agora a Mel. Ah, eu acho que isso que eu falei, para não ficar repetido, acho que entra muito isso que eu falei, como ela se manter, ela mudar um pouco a visão dela, né? Não só do lado corporal, de estético, mas olhar também como o lado da saúde num todo, assim, longevidade, saúde mesmo, né? Prevenir doenças, em principalmente mulheres, né? Mas o lado olhar, mudar a visão dela, dar uma tirada no foco só no shape. É, eu também. Eu tô perdido agora, mas vamos lá. Pensar no benefício. O que que ela vai ter de benefício com aquilo? Não só esteticamente, né? Mas pensar em todo o processo, que aquilo ali faz parte de um processo gigantesco. É igual o Ricardo também pontuou, que aquilo é algo fracionado. É igual um aluno hoje falou que eu viu o vídeo do meu agachamento, né? E falou, eu quero fazer isso amanhã. Eu já tô pensando aqui o que eu vou falar para ele, porque tem um mês que ele começou. Nunca fez musculação. E aí Sabe eu pensei, nascente. eu comecei a fazer aquele agachamento naquela amplitude no ano passado, no final do ano passado, porque eu não fazia. Eu era bem limitado. E aí eu comecei a fazer uma preparação, né? Fazer os alongamentos, tinha a parte de flexibilidade. E aí eu ia persistindo, né? Eu sempre quebrava, eu sempre tinha uma retroversão pélvica ali quando eu passava dos 90 graus, mas o bom é que eu percebi isso e sei como solucionar esse problema, né? E fazer os alongamentos. Esse ano eu comecei a quebrar a paralela dos 90 graus sem ter uma quebra no quadril ali, sem ter o desvio pélvico. Ou seja, Melhorou bastante. e tem 8 anos que eu treino. E eu penso, gente, o que eu vou falar para esse cara amanhã que ele começou tem um mês e quer fazer um agachamento até o talo? E é sempre ver que tudo é um processo. Tudo faz parte de um processo. E aí isso é um quebra-cabeça, que você vai só colocando uma pecinha ali a mais para lá na frente você tá gigantesco. E um aluno meu hoje também postou lá uma lembrança lá de um amigo dele, tava tomando uma, né? Falei, começa a postar as fotos na academia. Falou, espera mais uns 2 meses para eu começar a postar. Falei, não, começa a postar agora, porque é um processo que é o mais prazeroso. Lá daqui 2 meses você vai querer saber, você vai querer relembrar esse processo. E esse processo vai te motivar a continuar. Então sempre registre os processos. Nunca, porque o resultado, onde você quer chegar, às vezes nunca chega. Às vezes você chegou e já criou um novo projeto lá na frente. Ou seja, toda vez vai ter um novo projeto. E você A nunca gente registra o nunca tá processo. pronto, né? A nossa A melhor gente, versão tem que ser isso. agora, então tem que postar agora. Agora eu achei uma resposta bacana para a pergunta do Ricardo. É comemorar todo dia. Você fez aquilo, você comemora. Não, né, na refeição livre todo dia, né? Mas sempre agradecer para nossa, o agradecimento, né? A gratidão já é uma forma de comemoração, né? Então ter sempre gratidão todo dia por ter concluído mais uma tarefa que é benéfica. É. E a gente tem que ser mais maleável com a gente, se perdoar mais. Nós nos cobramos muito, né? Enquanto tá todo mundo lá pisando na nossa, errando com a gente perdoando. Quando é a gente fica frustrado, a gente não se perdoa, a gente se cobra. Então a gente tem que ter mais carinho com a gente, ser mais paciente com a gente também. Não é só com os outros, não. É Eu isso. acho que o exemplo da Mel entra muito no do final de semana de comer alguma coisa mais fora da dieta e não ser tão radical também, né? De não ser Isso, tão assim. A gente não é atleta. isso, exatamente. Tem muita gente que me Quem é pergunta, Vitor, atleta, você já sim. competiu? Eu falei, não, não quero competir. O meu trabalho é voltado para a saúde e qualidade de vida. A estética, é o que a Mel tinha falado, é consequência, é um prêmio. Então, se você fizer tudo com direitinho, respeitando as suas limitações, respeitando questões de restrição demais, não ter isso, você vai ter uma vida Tem saudável e restrições. feliz.
É Então é isso. isso, né, gente? Pessoal, eu vou Muito postar boa De esse live. bola. online aqui Adorei. vou postar no meu canal do YouTube. Vai estar lá, se vocês quiserem rever, né, porque lá no YouTube você tem como acelerar, né? Eu vou postar no canal do YouTube para mim escutar, que eu vou só escutar durante o meu aeróbico na acelerada, que dá para escutar tudo em 40 minutos, que é meu tempo do meu aeróbico. Para a gente rever nossas falas, nossos erros, para a gente corrigir e tá sempre melhorando a cada dia. E É uma coisa que aprender também. eu falei para Mel ontem, né? Que eu nunca vou ser o melhor, mas eu vou estar sempre melhorando. Porque se a gente é o melhor, a gente não tem opção para melhorar. Você é Essa é fera, Vitor. a gente está Esse é melhorando. fera mesmo. Vitor é fera. Nós todos somos feras. Isso. Mas sempre melhorando. Obrigada. Eu Até agradeço mais, aí. gente. Valeu por aceitar o Boa convite, noite, Ricardo. gente. Boa Fiquem noite, com Mel. Deus. Boa noite, Valeu aí. Vitor. Eu que agradeço. Tamo Beijo. junto. É só o É começo. Tamo nóis. junto. É nóis.